Viva São Sebastião, viva São Sebastião, que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. E vocês, viva São Sebastião, viva São Sebastião, que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. Mais uma vez, viva São Sebastião, viva São Sebastião, que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. Quase que não ouvi vocês, eu canto na conhecida aqui, mas vamos de novo. Viva São Sebastião, viva São Sebastião, que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. Viva São Sebastião, viva São Sebastião, que no meio daquela gente desumana resolveu ser um cristão. Reverendíssimos padres aqui presentes, reverendíssimos diáconos, seminaristas, prezado povo de Deus, fiéis da paróquia de São Sebastião da Boa Vista, é uma alegria estar com vocês nesta noite, para exatamente presidir esta Santa Missa no quinto dia, ou na quinta noite do novenário em honra a São Sebastião. Nós sabemos que celebrar a festa de um padroeiro é um momento forte na comunidade, para a comunidade paroquial, porque é um grande retiro espiritual que a comunidade faz, que a comunidade realiza, rezando, celebrando, convivendo, e esse momento é favorável para reacender as chamas do amor de Deus no coração de cada um, de cada uma, sobretudo nos nossos tempos difíceis, tempos em que a gente precisa crescer cada vez mais na fé, na esperança. E celebrar aqui São Sebastião, este homem que viveu plenamente a vontade de Deus, este santo, como nós já conhecemos, que diante daquela realidade difícil do século III da era cristã, no tempo difícil de professar a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, ele preferiu exatamente perder a vida do que se apegar às glórias, à fama daquele tempo. A gente sabe muito bem que São Sebastião poderia ter poupado a sua vida, se na sua posição de soldado romano, na sua posição de um homem importante como era, tivesse exatamente renegado nosso Senhor, ele poderia ter sido promovido ainda mais, poderia ter ganhado bem mais fama do ponto de vista humano, poderia exatamente ter sido beneficiado em muitas coisas, mas o seu coração estava exatamente inflamado pelo amor de Deus. E como o seu coração se encontrava inflamado pelo amor de Deus, ele preferiu exatamente perder todas as honras, todas as glórias humanas, para alcançar uma única glória, que foi a glória de Deus. Por isso que nós temos um grande modelo, um grande exemplo para todos
Nós temos exatamente alguém que nos inspira, alguém que com o seu jeito de ser e de viver, nos ajuda a também viver a nossa fé, a dizermos sempre sim ao projeto de nosso Senhor e a viver e a perseverarmos na missão, na caminhada até o fim. Se São Sebastião tivesse aceitado ser promovido do ponto de vista humano, com a sua morte toda a sua glória teria exatamente se acabado. Talvez ele tivesse tido direito a uma estátua em Roma, não sei, como alguns imperadores. Talvez ele tivesse tido direito ao nome de uma rua, sei lá, ou alguma coisa desse tipo. Mas ele perdeu todas essas famas e ele ganhou uma fama maior. Se tornou conhecido no mundo todo e invocado, sobretudo nos momentos difíceis de doença, nos momentos difíceis de peste, nos momentos difíceis de guerra. Aquele que perde tudo, ele ganha tudo, porque na vida geralmente é assim. Diante das coisas de Deus, é preciso perder para ganhar. É preciso renunciar aquilo que é puramente humano para alcançar aquilo que é divino, aquilo que é de Deus, o grande tesouro da vida. Por isso eu costumo dizer que nós, cristãos católicos, precisamos aprender com esses homens e essas mulheres assim, como também a Santa de hoje, Santa Inês. Nós precisamos criar uma amizade com esses homens e essas mulheres. Precisamos olhar mais para as suas vidas, não só pedir, não só rezar pedindo a sua intercessão, que é importante, mas olharmos também para o seu jeito de ser, o seu jeito de viver, para a gente poder perseverar, para a gente poder continuar a nossa missão, que não é fácil, a nossa missão que tem também os seus desafios no dia a dia, diante de tantas propostas como a gente vê nos tempos atuais. Ficava pensando, quando me preparava para vir rezar hoje, São Sebastião não quis as glórias, São Sebastião não se preocupou exatamente em poupar a sua própria vida. Nos nossos tempos, quanta preocupação as pessoas têm em querer glória, em querer ser importante, em querer ser visto, Um dia eu fui visitar uma senhora lá na paróquia onde eu estou trabalhando, de Papá. Encontro uma senhora com mais de 60 anos, 64, 65, uma criatura já deficiente visual, devido à diabetes, não enxergava mais nada. Mas a preocupação dela, quando eu cheguei para visitá-la, foi tirar algumas fotos para exatamente postar no seu Instagram, porque ela disse que já tinha 300, 400, não sei quantos seguidores. Meu Deus, que besteira do ser humano, com todo respeito. Que besteira de uma pessoa já caminhando para os seus 70 anos, morando numa casa, num cubículo desse tamanho, um negócio tão desumano, enfrentando tantas realidades, mas preocupada em tirar uma foto para colocar no Instagram, para ter seguidores, para que alguém pudesse segui-la, para que alguém pudesse conhecê-la. Veja como nós estamos vendo uma era de tanta fantasia, uma era de tanta besteira, uma era em que a gente quer glória, uma era em que a gente quer ser visto, uma era em que a gente quer destaque, uma era em que a gente quer ser importante. E nós sabemos, meus irmãos, queiramos quer não, o tempo exige algumas ações da nossa parte. Exige que exatamente tenhamos consciência que estamos no mundo que hoje tem exatamente essas realidades, mas a gente não pode se apegar àquilo que é tão efêmero, que é tão passageiro, que é tão insignificativo. Porque a grande tendência do ser humano, quando ele se apega àquilo que é menos importante, ele esquece aquilo que é mais importante. Quando o homem ele busca exatamente alguns interesses do ponto de vista humano, ele esquece do essencial.
ele esquece daquilo que vai perdurar, ele esquece daquilo que vai trazer, vamos dizer, um resultado positivo para a sua vida, sobretudo do ponto de vista da vida eterna. A gente precisa olhar para os santos, olhar para São Sebastião, para a gente perceber que a glória deste mundo ela passa, mas a glória do céu ela permanece. E isso, meus irmãos, também precisamos levar em conta, sobretudo do ponto de vista das relações, do ponto de vista exatamente da convivência. No domingo nós refletimos no Evangelho as bodas de Caná, e nós refletimos um pouco sobre essa dimensão do casamento, sobre essa dimensão da família, e a gente exatamente lembrava que nos nossos tempos, como a gente tem esquecido de buscar o essencial na vida familiar, como a gente tem esquecido de buscar Jesus, de convidar Jesus para ser a visita ou convidado por excelência na vida de família, para que as relações elas perseverem, para que haja o diálogo, para que haja alegria, para que haja compreensão, para que haja perseverança. E a gente lembrava que como a gente entra no mundo de tantas fantasias, no mundo de tantas coisas, você acompanha situações de pessoas que você diz, mas por que essa realidade aqui, ou por que essa realidade dessa família se desfez? E alguns dizem, não deu mais, é porque isso, porque aquilo. E na verdade, meus irmãos, no fundo, estará a busca por uma fantasia, a busca por uma glória humana, a busca por uma vantagem humana, a busca exatamente por algumas coisas que esquecem que as realidades fantasiosas elas passam, mas quando se busca as coisas de Deus, quando se marca cada realidade com o amor de Deus, elas prevalecem, elas vão continuar até o fim, elas vão trazer o resultado que nosso Senhor deseja para cada um de nós. Por isso, olhar para São Sebastião é a gente pensar sobre isso. As coisas deste mundo são importantes, mas as coisas deste mundo passam. As coisas deste mundo têm seu sentido, mas elas passam. Só a graça de Deus vai prevalecer. E isso exatamente nosso Senhor nos ensinou no Evangelho, quando Ele vai dizer, olha, aquele que quiser me seguir, aquele que quiser ganhar a sua vida, ele vai perdê-la, mas quem perder a sua vida, exatamente por causa de mim, do Evangelho, ele vai ganhá-la, ele vai retomá-la. Ele diz ainda que se o grão de trigo não cai, permanece um grão de trigo, mas se ele cai, ele morre, ele exatamente se torna um pé que depois vai produzir muitos frutos. Os santos, sobretudo os mártires, eles nos ensinam exatamente essas coisas, que nos ajudam a compreender esse ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhando para os textos de hoje, nós acompanhamos na primeira leitura da carta aos Hebreus, quando o autor sagrado, ele exatamente fala de perseverança, ele fala de firmeza, ele fala de promessa. Isso porque, naquele contexto em que a carta foi escrita, o povo de Deus, depois da destruição do templo de Jerusalém nos anos 70, estava vivendo uma grande crise. O povo que era apegado, mesmo os judeus, os cristãos que tinham vindo do judaísmo, estavam apegados exatamente ao templo, estavam apegados àquela realidade. E o autor sagrado vai exatamente escrever esta carta para dizer-nos que o templo era importante, mas o mais importante aqui é exatamente o seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, o sacerdote por excelência, o sumo e eterno sacerdote. E ele apresenta a figura dos patriarcas como aqueles que perseveraram, como aqueles homens de esperança, aqueles homens que souberam enfrentar as dificuldades, os desafios, mas confiando sempre na bondade de Deus, na esperança exatamente que está sempre ancorada, que está firme, que exatamente
não decepciona, como São Paulo vai dizer mais adiante. Este ano, no Ano Santo, nós estamos exatamente refletindo sobre o tema da esperança, peregrinos da esperança. E nós, meus irmãos, precisamos cultivar em nosso coração cada vez mais essa virtude. Porque em tempos, como já dissemos, marcados por tantas dificuldades, por tantos desafios, por tantas contrariedades, por tantas adversidades, com tanta confusão, muitas vezes até no campo da fé, nós precisamos fixar o nosso olhar em Jesus, como vai dizer o próprio autor da carta aos Hebreus. Precisamos fixar o nosso olhar em Jesus. Precisamos fazer o que dizia Santa Clara, não perder de vista o ponto de partida, a nossa meta, onde nós queremos chegar. Nós precisamos exatamente viver neste mundo, enfrentar essas realidades, tendo certeza que se Deus está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que enfrentamos, que existem os desafios, que existem exatamente as dificuldades, mas nós não estamos sozinhos, porque o mesmo Deus que outrora fez grandes obras na vida do seu povo, Ele continuará nos assistindo, nos acompanhando e nos tornará vencedores. Agora, para isso, é preciso a gente exatamente se firmar na vida de fé. Nós precisamos nos manter firmes na nossa vida de oração. Nós precisamos nos manter firmes na leitura da palavra de Deus. Nós precisamos dedicar mais tempo buscando as coisas do alto, buscando as coisas de Deus, porque só assim o nosso coração ele vai cada vez mais se firmar. O nosso coração vai cada vez mais se voltar para o essencial, e nós vamos perseverar até o fim. Nós vamos exatamente combater o bom combate, como disse São Paulo. Nós vamos guardar a fé, nós vamos nos preparar um dia para receber a coroa. Olhando para o Evangelho, nós vemos hoje que nosso Senhor está enfrentando exatamente os fariseus, aqueles que são apegados às normas e aos preceitos, o legalismo judaico. O legalismo judaico fez muito mal, o povo de Deus. Por quê? Porque nós sabemos que só existe 10 mandamentos, mas eles criaram 613 preceitos. E esses preceitos, muitas vezes, eles eram mais levados em conta do que os mandamentos. E eles se apegavam demais, é isso, aquilo. Se apegavam a coisas pequenas e esqueciam as coisas grandes, vamos dizer assim. Jesus se depara com essa realidade e Jesus é criticado exatamente porque no dia de sábado os seus discípulos estavam colhendo trigo. Ele foi criticado porque os discípulos não seguiam certas normas desses preceitos. E Jesus vai lembrar aos fariseus e lembrar também a todos nós que a vida está acima de tudo. Era mais importante. A fome naquele contexto era mais importante do que o preceito sabático. O fato de naquele momento estar carente, necessitado, é mais importante, porque o sábado ele tem o seu sentido, ele tinha lá o seu sentido. O dia do descanso ele era importante, mas o dia do descanso não deveria, a regra ou a norma do descanso sabático não deveria escravizar as pessoas, não deveria engessar as pessoas, não deveria tirar a liberdade das pessoas, porque Jesus é o Senhor do sábado, porque Jesus é também o Senhor do sábado, e o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O homem está acima daquele dia, daquela norma, daquele preceito. Portanto, vamos pedir a Deus que nos ajude a termos sempre o nosso olhar fixo em Jesus, para nos mantermos firmes na esperança. Pedir a Jesus que nos ajude cada vez mais a seguirmos o exemplo dos santos, exemplo de São Sebastião e de Santa Inês, celebrando hoje a sua memória. Pedir a Jesus que nos mantenha sempre no foco
da nossa vida, que é exatamente a glória do céu, para que assim nós saibamos buscar aquilo que é essencial e deixar ou relativizar aquilo que é passageiro, aquilo que é menos importante. E se nós assim fizermos, com certeza, um dia nós seremos também contados entre os eleitos, assim como São Sebastião, Santa Inês, assim como Santa Rita, São Benedito, assim como São Francisco e Santa Clara. Eles, pela graça de Deus e pela busca pelo essencial, eles alcançaram a plenitude da vida. Nós também alcançaremos, porque a graça de Deus é maior. Que Ele nos ajude hoje e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.